Tivemos a aprovação do ETF Spot de Ethereum na semana passada, um evento muito importante que pode trazer bilhões de dólares para o mercado cripto. Porém, para o curto prazo, a gente não sabe de fato para onde o preço do Ethereum vai, e também do mercado cripto. Precisamos ver liquidez entrando, e aí sim nós temos um evento muito importante essa semana que muitos investidores, principalmente no Brasil, vão ignorar por causa do feriadão. Inclusive estão soltando esse vídeo aqui na quinta-feira, feriado no Brasil, e amanhã, sexta-feira, temos os dados da inflação americana com o PCE. O principal dado da inflação que pode de fato fazer o mercado cripto decolar ou desabar de acordo com os dados da macroeconomia. Então fica ligado aqui que eu vou falar tudo o que importa para você ficar de olho e entender o que pode impactar de fato o preço do mercado no curto prazo. Fala meus queridos, se você já me conhece aqui do canal, sou André Ario, investidor no mercado cripto e também mentor e educador financeiro. E eu quero fazer esse vídeo para você, para alertar algo que eu já tenho dito em algumas lives, também em alguns vídeos, mas que é muito importante para que você entenda de fato o impacto que isso pode trazer para o mercado cripto. E eu estou falando dos prováveis aí, a precificação do corte de juros que a gente não sabe se teremos em 2024 ou não. E provavelmente esses próximos dados que nós teremos, tanto o PCE como também dados da próxima semana com o payroll americano, que já são dados mais ligados ao mercado de trabalho, que são importantíssimos para a gente ver se o Jerome Powell, o presidente do Fed, com toda a sua turma lá, se eles vão decidir cortar os juros ou não. Então eu vou compartilhar já a tela com vocês, mas antes de compartilhar para a gente mostrar a expectativa dos membros do Fed e o que nós teremos essa semana, eu quero comentar rapidamente sobre o preço aí do Ethereum. Eu não vou jogar o gráfico aqui na tela porque é o seguinte, o gráfico é muito dinâmico, então eu estou fazendo esse vídeo gravado. Às vezes em live já fica muito difícil de ver. O ponto é que nós temos uma base até então. Eu estou gravando 2 dias antes para sair esse vídeo. O Ethereum tem uma base de preço em 3.700, tem uma região de resistência mais próximo de 4.000 a 4.100, 4.200. Então uma região que quando ele chega ele vai encontrar resistências para continuar subindo. E uma coisa que eu quero que você entenda, que de fato o ETF foi aprovado, isso é muito bom, mas muito diferente do ETF de Bitcoin, é um impacto diferente, porque o de Bitcoin estava tudo pronto para começar a negociar e de fato entrar dinheiro no mercado. Então quando aprovaram no dia 10 de janeiro, logo depois, na semana seguinte, já estavam negociando. E isso não vai acontecer com os ETFs de Ethereum. Tem uma documentação a ser feita, ninguém imaginava que aprovariam. Então não estavam com as coisas prontas e agora está todo mundo correndo atrás. Então o impacto de dinheiro para o mercado deve ocorrer, não agora, mas sim nas próximas semanas e meses. Então isso sim pode trazer dinheiro para o mercado, mas não no curtíssimo prazo. E por isso que eu falo que esses dados da macroeconomia são extremamente importantes. Vou compartilhar agora a tela e a gente começa a entender como que estão os cenários para corte de juros, entender o que nós teremos agora com esses dados aí de sexta-feira. Pronto pessoal, estou aqui na tela com os dados aqui, o calendário econômico da semana, e o que é realmente mais importante seriam os dados de quinta e sexta-feira. Quinta-feira, o que é realmente importante? Teremos o PIB americano, porém uma releitura do primeiro trimestre, já estamos acabando, quase indo para o último mês, aqui já vai começar o mês de junho, o último do segundo trimestre, então a gente já tem um dado meio atrasado, não deve ter muito impacto. Dados de seguro-desemprego, ou seja, dados do mercado de trabalho, porém é um dado semanal, ou seja, não impacta tanto o mercado assim, e sim na semana que vem com dados do payroll. E aqui nós temos mais algumas informações, só que importa de fato, pessoal? Isso aqui vai impactar o mercado? Não! O que vai impactar vai ser na sexta-feira, dia 31 de maio, e às 9h30 da manhã, horário de Brasília, teremos o PCE, principal dado da inflação americana. E o que nós temos aqui é que ficar de olho nesses dados. Esse 2,8 que nós temos aqui, ele é o dado dos últimos 12 meses acumulado. Então a gente tem isso aqui como referência. Qualquer coisa abaixo da expectativa, abaixo dos 2,8, seria muito positivo porque vai em direção à meta do Fed, que seria de 2%. Então qualquer coisa dentro do esperado ou principalmente abaixo disso pode de fato trazer uma alta para o mercado, porque o que acontece quando a gente tem um dado melhor que a expectativa, eles começam a precificar um cenário melhor. E lembrando, na outra sexta-feira, então daqui uma semana nós teremos os dados aí no mesmo horário, dados do payroll, do mercado de trabalho americano. Payroll, para quem não sabe, seria a quantidade de vagas criadas no mês. Se criarem poucas vagas, quer dizer que o mercado de trabalho americano vai começar a ficar meio complicado. Ele estava com muitas vagas, com baixa taxa de desemprego,
No último, nós tivemos aí uma surpresa até que positiva para os mercados, ou seja, menos vagas criadas e uma taxa de desemprego que aumentou. Se isso acontecer de novo, é o caminho que o Fed precisa, diminuição da inflação e também uma piora nesse caso aí do mercado de trabalho, que seria em direção ao que o Fed precisa, que isso vai fazer com que pessoas não estejam economicamente ativas, isso vai influenciar para não ter uma pressão inflacionária. Então, primeira coisa entendida aqui, dados de sexta-feira, dia 31 de maio, às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Pô, tô emendando o feriado. Pessoal, coloca o despertador, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui vai ser muito importante. E aí eu vou mostrar agora o impacto dentro do CME Group, que são as expectativas de corte de juros. Pronto, estou aqui com os dados, né, do nosso site do CME Group. Para quem não sabe, a Bolsa de Chicago são expectativas do mercado sobre a reunião do Fed. E a próxima reunião ocorrerá agora em junho. Então nós temos 3 semanas importantes. Uma com dados do PCE, certo? Que é a primeira semana. Segunda, teremos dados do mercado de trabalho com payroll. E terceira, com, na verdade, esse corte ou não de juros. Isso aqui não é o mais importante. É bem provável que nós não teremos corte na taxa de juros para 99,1% aqui. Só que o que pega é a coletiva de imprensa que o Jerome Powell faz toda vez. Depois, aí então, provavelmente 3 horas da tarde, tem a divulgação que vai ser mantida a taxa, legal. E depois, 3h30, nós teremos aí, de fato, a coletiva de imprensa. Então, é muito importante que a gente acompanhe essa coletiva. Ele pode dar pista se o Fed está entendendo que, com esses dados que vão sair nos próximos dias, semanas, se eles estão no caminho certo, se vão precisar manter a taxa de juros mais alta por mais tempo, qual a expectativa dos membros do Fed. Então isso é muito importante e nós teremos algumas semanas de volatilidade com base nesses dados e na expectativa dele falar de fato quando que vai cortar os juros. Então vamos pegar as reuniões para a gente entender o cenário atual e depois compare, depois de sexta-feira, com os dados que vão sair, se a gente vai estar no mesmo cenário ou algum cenário melhor, mais otimista ou mais pessimista. Então, sabemos aqui que para junho, 12 de junho, não teremos um impacto. 31 de julho, que seria a outra, nós temos aqui praticamente 90% acreditando que a taxa de juros será mantida também e 10% acreditando que já vai cortar. Acho muito improvável também um corte em julho, a não ser que tenha alguma coisa muito fora do padrão. Então, nesse primeiro momento, o mercado não precifica isso e eu também acredito que é um cenário um pouco improvável. Então, um cenário também não é de corte de juros para julho. Então, vamos pegar a outra reunião, que seria 18 de setembro. Clicando aqui, pronto, pessoal, nós temos aqui ainda a maioria, olha que interessante, ainda uma maioria acreditando, vou arredondar, 54%, acreditando que o Fed não cortará os juros em 18 de setembro, ou seja, é uma data que nós estávamos pensando, inclusive a gente pode olhar por histórico, aqui há uma semana atrás da gravação desse vídeo, a gente tinha uma ampla maioria, ou seja, mais de 60% acreditando no corte em setembro. E nós estamos precificando o quê? Um cenário ruim. E o que isso significa no preço dos ativos? Quando a gente precifica algo ruim, geralmente o mercado cai para antecipar. Então, o preço dos ativos, a gente pode ter visto aí uma semana meio chata do mercado. Por quê? Porque a gente está precificando que os cortes de juros não devem ocorrer pelo menos não agora, em setembro, como era uma semana atrás a ampla maioria. Então, nesse momento, a gente tem um cenário muito ruim sendo precificado. E o que vocês acham disso? Na verdade, eu acho até bom, porque nós começamos o ano com precificação de corte de juros em março, só que era algo muito difícil de acontecer. E quando não ocorre a expectativa, quando você tem expectativa muito alta por alguma coisa e isso não acontece, você fica chateado, então tem a queda de preço. Agora o contrário também, quando você acha que nada vai acontecer e acontece, como foi a aprovação do ETF Spot de Ethereum, o mercado pode reagir muito rápido, isso pode causar uma onda de alta, dependendo dos indicadores, dependendo aí do que o Jerome Powell vai dizer. Então, muito importante que você, investidor e investidora, acompanhe nas próximas semanas tudo que vai ocorrer no mercado. E aqui a gente pode ver que para novembro, praticamente 60%, mas seriam 58%, quase que eu erro os números aqui. Na verdade eu errei, mas já corrigi aqui, graças a Marina, por cento, ou 70%, de novo eu confundi os números. E é o seguinte, pessoal,
quase 60%, ou seja, a gente acreditava que essa era a expectativa para cortar em setembro, ela foi para novembro. Então veja que aqui somente em novembro nós temos mais de 50% acreditando em corte na taxa de juros. Se a gente for jogar para dezembro, qual é o cenário que o mercado está precificando para dezembro nesse momento? Então, para praticamente 80%, agora sim, quase 80%, acredita que nós teremos pelo menos um corte ou dois cortes na taxa de juros. Então, esse é o grande ponto que pode movimentar o mercado. O lance de expectativas e realidade. Lembrando que estamos no ano de eleição e a gente sabe que a aprovação do Joe Biden é muito ruim e que geralmente governos acabam imprimindo dinheiro no Brasil e no mundo para se manter. Então viram mais populista para ver se agrada a população para votar neles. Inclusive Donald Trump, né, tá pró-cripto, né, falando que vai aceitar, que vai fazer a Estados Unidos seu número 1 de cripto, onde já se viu, tem que ser, e que tem 50 milhões de americanos. E é aquele ponto, né, o Bitcoin não precisa do Donald Trump, mas o Donald Trump precisa do Bitcoin. Mas a rejeição é muito alta, então não duvide de corte de juros mais cedo para incentivar a economia ou qualquer outra medida que possa movimentar o mercado antes da hora. O fato é, nós estamos trabalhando aqui no mercado cripto, nós somos investidores do mercado, nós temos que entender o que o mercado precifica. E quando o mercado precifica um cenário muito ruim, como está acontecendo agora, que é um cenário de corte para novembro, ainda com uma maioria não muito alta, talvez dezembro sim, então a gente pode ver um ou dois cortes no máximo na taxa de juros, e aí eu vejo que é muito positivo. Qualquer coisa boa no mercado, ou seja, se a gente vê uma inflação vindo um pouquinho abaixo do esperado, um mercado de trabalho reagindo conforme os últimos dados, pode ser muito positivo para o mercado e a gente pode ver ondas de alta e também o dinheiro novamente migrando, saindo da renda fixa para a renda variável. Era isso que eu queria comentar aqui nesse vídeo, pessoal. E se você gostou do conteúdo, entendeu que isso pode ser importante para os seus investimentos, principalmente no mercado cripto ou renda variável ou renda fixa também, se você investe não tem problema nenhum, o importante é deixar esse like, se inscreve aqui no canal se realmente foi importante para você e me fala aqui, que mês você acredita que vão ocorrer, se é que vai ocorrer, aí corte da taxa de juros americana? Deixa aqui na descrição do vídeo, quero saber sua opinião e se esse conteúdo foi relevante ou não para a gente continuar fazendo conteúdos como esse. Então é isso aí, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.